Circle of Inevitability, capítulo 429. Ordens. Ao ouvir a resposta de Lumian, os olhos de Albus se arregalaram ligeiramente e suas sobrancelhas se contraíram. A boca de Elros ficou aberta, como se algo estivesse preso em sua garganta. Ela sorriu rapidamente e examinou o rosto de Lumian com um olhar significativo. Naquele momento, Albus voltou ao normal e olhou para Lumian. Ele estalou a língua e disse: "Você é realmente implacável. Você até voltou e matou o cara da estátua de cera. Eu não tive escolha. Ele me impediu de queimar as estátuas de cera", Lumian disse com um sorriso gentil. As sobrancelhas de Albus se contraíram novamente. "Você realmente as queimou?" "Claro." Lumian compartilhou suas descobertas com sinceridade. As superfícies das estátuas de cera derreteram e descascaram para revelar cadáveres humanos. Albus não ficou surpreso. Ele aplaudiu e sorriu ironicamente. "Muito bem. Devo elogiar sua coragem. É como se ele estivesse dizendo que eu sou ignorante e destemido." Lumian não acreditava que Albus estava realmente o elogiando. Elros manteve o sorriso e falou como se fosse uma espectadora. "A família Sauron não é a única no castelo do Cisne Vermelho que enlouqueceu. O mordomo, os guardas, os criados e as empregadas também enlouqueceram. As mortes deles após a mutilação são aterrorizantes. Não é adequado que suas famílias e o público saibam. Eles só podem relatar o desaparecimento deles e compensá-los com uma grande quantia de dinheiro. Mesmo assim, eles ainda podem recrutar novos servos. É porque o salário é alto ou o assunto é mantido em segredo. Eles escolherão apenas estrangeiros que acabaram de chegar em Traer e não sabem de nada?" Lumian sabia que famílias antigas como Sauron tinham servos que os serviam por gerações, mas seus números já eram limitados. "Devemos continuar em frente?" perguntou Elros. "Claro." Lumian ainda queria rastrear a aranha negra gravemente ferida e extrair a característica de Beyonder que ela produziria para estudar o coração negro e murcho. Albus Médici respondeu com suas ações e caminhou mais para dentro do salão. Sob o brilho amarelado da lâmpada de carboneto, a escuridão gradualmente recuou, revelando as gotas de sangue vermelho escuro fluindo da aranha gigante mutante. Enquanto avançava, ele perguntou casualmente a Elros: "Quem é o responsável por enviar os corações extraídos para as profundezas do palácio subterrâneo?" Só porque os membros da família Sauron enlouquecem e desaparecem nas profundezas do palácio subterrâneo não significa que os membros comuns da família Sauron não possam entrar. Em particular, o sucessor do Castelo do Cisne Vermelho frequentemente vai a certas salas e corredores no labirinto subterrâneo. Começou na primeira vez que Puffer se tornou rei enquanto joga Torta do Rei. Influenciado pelo espírito frenético e violento? Lumian se lembrou da entidade invisível que havia circulado acima de sua cabeça após vencer o jogo Torta do Rei, sem ousar descer devido à aura do Imperador do Sangue. Logo, o trio chegou ao fim do corredor. Por uma porta de madeira aberta, eles seguiram um corredor com vários relevos de soldados gravados em ambos os lados e algumas salas de armazenamento. A luz amarelada brilhou ainda mais, primeiro delineando o contorno de uma porta de madeira, depois uma figura. A figura usava um terno formal de cor clara e tinha cabelos pretos cacheados. Ele tinha uma aparência um pouco má e era claramente um participante dessa reunião. Ele era Ernest Young, o crítico designado para a equipe do Conde Puffer. "Você está perdido?" Albus Médici o cumprimentou com entusiasmo. Ernest Young segurava uma lâmpada de carboneto que não emitia mais luz e sorriu amargamente. "Nós já tínhamos nos separado, e cada um acreditava que poderia encontrar a coroa do conde. Mas antes que eu pudesse procurar cuidadosamente, a lâmpada de carboneto de repente se apagou.
Não tive escolha a não ser retornar no escuro e procurar por uma sala com uma corda de sino. Que azar! Albus suspirou exageradamente por Ernest Young. Ele já havia chegado à porta aberta e estava ao lado de Ernest Young. De repente, bolas de fogo vermelhas saíram de sua mão esquerda livre, caindo ao lado do crítico e criando um círculo de chamas. O que você está fazendo? Ernest Young perguntou surpreso. Albus respondeu com um sorriso. Estou aqui para ajudar você a iluminar a área. Não está muito claro agora? Ernest Young ficou em silêncio, com chamas vermelhas dançando em seu rosto. Ele não está surpreso que Albus possa criar chamas e possua superpoderes. Lumian sentiu que havia algo errado com Ernest Young quando o viu, como um encrenqueiro enviado por Puffer Sauron. No entanto, dizer que algo estava errado era um eufemismo, ele era totalmente anormal. As chamas se alastraram e a temperatura ao redor de Ernest Young aumentou. Lumian olhou e notou uma estranha suavização no rosto do crítico. Um líquido viscoso, semelhante a cera, vazou da pele de Ernest Young. Enquanto a testa de Lumian latejava, Albus estendeu as mãos, inclinou-se para frente e empurrou a porta de madeira. Em meio aos rangidos, a cena atrás da porta estava manchada com um brilho amarelado. Caixões de vários tamanhos tinham sido cinzelados nas paredes. Correntes pendiam do teto, e caixões de várias cores pendiam delas. O chão estava cheio de inúmeros caixões, com apenas estreitas aberturas para as pessoas passarem. Naquele momento, Ernest Young levantou as mãos, os olhos vazios, e rasgou o rosto. A pele meio encerada, meio real, foi arrancada, revelando carne ensanguentada e veias azul escuras, quase pretas. Um forte cheiro de sangue e cera queimada impregnava o ar, fazendo todos os caixões no salão tremerem simultaneamente. Bang! 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 As tampas de caixão de várias cores se abriram uma após a outra, e aranhas gigantes pretas com olhos compostos, cerdas exuberantes e corações murchos incrustados rastejaram para fora. Sons de farfalhar enchiam o ar enquanto aranhas pretas gigantes cobriam quase todos os cantos do salão. Mirando em Lumian e nos outros, elas estenderam suas bocas e rapidamente condensaram uma bola de fogo carmesim que era quase branca. Várias bolas de fogo voaram, como se uma saraivada tivesse sido disparada de uma bateria de artilharia. Fosse Lumian, Albus ou Elros, todos se lançaram para o lado do corredor, evitando o local de frente para o salão. Estrondo! Estrondo! O corredor inteiro foi engolido pelas chamas, devastado pelas ondas de choque. As paredes de ambos os lados mostravam sinais de colapso. O alvo de Lumian era um depósito vazio ao lado, escapando com sucesso do bombardeio violento. O de Elros era o mesmo. Só que Albus usou Ernest Young como proteção. Em meio às explosões incessantes, o crítico, que havia perdido a maior parte do rosto, se despedaçou. Carne e sangue respingaram, e algumas partes de seu corpo derreteram como velas. O som farfalhante ressoou mais uma vez, e inúmeras aranhas pretas pareceram surgir do salão. O couro cabeludo de Lumian formigou enquanto ele escutava. Seu primeiro instinto foi se teletransportar rapidamente para longe. Diante de tais aranhas negras mutantes, ele não teve problemas em lidar com uma ou duas. Duas eram pouco demais, mas 3 significavam que ele tinha que considerar recuar. E agora, havia dezenas delas. Filho de uma puta! Há tantos de vocês. O que vocês costumam comer para sobreviver? Só ar. Lumian xingou internamente enquanto ativava a marca preta em seu ombro direito para usar a travessia do mundo espiritual. De repente, ele ouviu uma voz feminina quase etérea. A voz rapidamente ficou mais clara.
pertencia a Elrus em Orne. Então, a voz da garota em Hermes reverberou. Eu ordeno a vocês, em nome da linhagem da família Sauron. Saiam desta área. O farfalhar parou abruptamente, e toda a área caiu em um silêncio indescritível. Depois de alguns segundos, os sons rápidos de rastejamento dos artrópodes ecoaram novamente, mas se espalharam em todas as direções. Lumian interrompeu suas tentativas de usar a travessia do mundo espiritual e lançou seu olhar para o corredor além. As chamas se extinguiram gradualmente e nenhuma aranha preta apareceu. Lumian saiu do depósito lateral pensativo e viu que todos os caixões no corredor à frente estavam abertos, mas não havia sinal das aranhas pretas gigantes. Elrus, vestida com um vestido de cor clara, estava no corredor, sua mão direita firmemente fechada, sua palma esquerda pendurada para baixo. Sua aura parecia ligeiramente diferente de antes, como se a comandante-chefe de um exército tivesse chegado antes de seus soldados leais, naturalmente exibindo um charme sedutor que fazia as pessoas se submeterem a ela. Palmas, palmas, palmas. Albus Médici levantou-se de trás do desmoronado Ernest Young, segurando uma lâmpada. Ele sorriu ironicamente e disse: Você não é uma Enhorne? Por que está usando o nome da família Sauron? Elrus lançou um olhar frio para o membro da Ordem da Cruz de Ferro e Sangue, fazendo com que ele inconscientemente fechasse a boca. Eu tenho metade da linhagem de Sauron. Elrus virou-se para Lumian e sorriu novamente. Você quer continuar? Claro. Albus Médici foi o primeiro a responder. Lumian estalou o pescoço e sorriu. O jogo ainda não acabou. Embora tivesse vontade de escapar do labirinto subterrâneo, quanto mais ele queria sucumbir aos seus impulsos, mais não conseguia demonstrar. Sua experiência e os ensinamentos de Aurori o ensinaram a não deixar que outros adivinhassem seus verdadeiros pensamentos sob tais circunstâncias. A aura ao redor de Elrus que tornava as pessoas involuntariamente submissas se dissipou gradualmente, e ela retornou ao seu estado obediente. Lumian e Albus entraram no salão à frente lado a lado e viram que os caixões de madeira de várias cores estavam vazios. Os corpos que deveriam existir pareciam ter sido comidos pelas aranhas negras gigantes. Assim que estava prestes a passar pela tumba coletiva, Lumian avistou uma enorme aranha preta esparramada em um canto. Seu lado estava horrivelmente rasgado, e sangue vermelho escuro continuava a fluir. Esta era a criatura Beyonder que havia lutado anteriormente contra os 3 caçadores. Devido aos seus ferimentos graves, ela não podia deixar a tumba de acordo com as ordens de Elrus. Ela só podia ficar onde estava e lamber suas feridas. Ao ver Lumian e os outros, a aranha negra gigante levantou parcialmente o corpo e soltou um guincho ameaçador. Olhando para o coração murcho nas costas da aranha negra, Lumian sorriu casualmente e disse: É minha, e o resto dos despojos de guerra são seus. O que vocês acham? Albus Médici riu. É só isso que você vê? Só você se importa com essas coisas. Os lábios de Elrus se curvaram em um sorriso fraco. Não tenho problema com isso, mas como são seus despojos de guerra, você pode recuperá-los sozinho. Não darei nenhuma assistência. Eu gosto disso. Você pode dizer algo legal de vez em quando. Albus elogiou Elrus antes de lançar seu olhar para Lumian. Os 2 caçadores, um homem e uma mulher, pareciam estar esperando para apreciar a performance de Lumian. A colossal aranha preta sofreu ferimentos graves, mas claramente não perdeu sua capacidade de lutar. Ponto.